Olá a todas as pessoas, mais uma vez sejam bem-vindas ao canal da professora Angélica Biroli. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, de deixar o seu joinha nesse vídeo, compartilhem o vídeo, porque é muito importante para que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas. Hoje o tema do nosso vídeo é sobre minorias e direito das minorias. Eu espero que seja mais um dia de aprendizado e de nós trocarmos informações, pois aqui o meu maior objetivo é compartilhar com vocês conhecimento e dessa forma aumentar a consciência de todas as pessoas sobre os seus direitos, em especial o direito das minorias. Nesse espaço virtual, eu pretendo abordar de forma objetiva, sem aquele juridiquês comum às aulas do direito, e também de forma bem prática, diversos temas relacionados ao direito constitucional, aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, em especial aos direitos das minorias. Dessa forma, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. O que são minorias? E, consequentemente, o que categoriza o direito das minorias? Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre minorias ou grupos minoritários. Mas será que você realmente sabe quem são os grupos minoritários dentro de um país? E no nosso caso, dentro do Brasil, e quais são os direitos desse grupo? Bom, nesse semestre eu estou ministrando a disciplina, pela primeira vez, a disciplina Direito das Minorias. E ao me aprofundar e estudar a ementa da disciplina, eu me dei conta da importância do tema. E de falar sobre o tema não só aos meus alunos que estão matriculados lá na universidade, mas de falar sobre o tema para todas as pessoas, porque é muito importante que todos nós tenhamos conhecimento desses direitos. E eu confesso que esse acabou sendo um dos motivos que me levaram a criar esse canal. Na verdade, os temas que nós vamos tratar aqui são temas delicados, alguns considerados tabus pela nossa sociedade. Mas é preciso falar desses temas, é preciso pautá-los, é preciso colocar eles em debate. Porque conhecer e garantir esses direitos vai dar condições à materialização da nossa própria cidadania. Então vamos lá? Vamos voltar à nossa pergunta básica? O que são minorias? E, consequentemente, o que define o direito das minorias? Primeiramente, a gente tem que entender quem são considerados ou consideradas minorias dentro de um determinado país. No nosso caso, o Brasil. O conceito de minoria ou de minoria social é estudado pelas ciências sociais e diz respeito a uma parcela da população que se encontra de alguma forma marginalizada, ou seja, excluída do processo de socialização e, para o direito, excluído do próprio Estado democrático e da cidadania. São grupos que, em geral, são compostos por um número de grande pessoas. Na maioria das vezes, são a maioria absoluta das pessoas, mas que são excluídas por questões relativas à classe social, ao gênero, à orientação sexual, à origem étnica a que pertence, ao porte de necessidade ou de necessidades especiais, dentre outras razões. Assim sendo, eu vou começar a abordar o tema de hoje por essa moça aqui, ó. A nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei maior do nosso estado, é a lei máxima do Estado brasileiro. E no artigo 1º da Constituição Federal, diz que o Brasil é um Estado democrático de direito e tem 4 princípios fundamentais. O que são esses princípios ou fundamentos
da República Federativa do Brasil. São os pilares que sustentam a nossa República. Mas hoje nós vamos falar apenas de 2 deles, o inciso 2 e o inciso 3. Está escrito aqui, gente, no artigo 1º da Constituição, que além de sermos um Estado democrático de direito e que temos como fundamento a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Depois, lá no artigo 3º da Constituição, nós temos quais são os objetivos fundamentais do nosso Estado, ou seja, quais são as metas que o Estado deve buscar alcançar, seja por meio de leis ou de políticas públicas. São objetivos fundamentais do Estado brasileiro: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. E por último, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Diante disso, sabe aquela fala comum que às vezes você ouve por aí, de que a democracia é o governo da maioria? Nem sempre é verdade. Nem sempre pode ser considerada verdade. E isso nos induz à falsa ideia de que as minorias não têm direitos. Bom, os tratados internacionais sobre direitos humanos garantem o direito à igualdade, à liberdade e principalmente o princípio da solidariedade, que diz de forma bem clara que todos devem ter tratamento igual. O Brasil, como signatário de vários tratados sobre direitos humanos, deve garantir a todos os seus cidadãos não só a igualdade formal, aquela que está escrita no artigo 5º da Constituição: todos somos iguais perante a lei, lá no artigo 5º caput. E eu pergunto para vocês, será que todos somos iguais? Porque uma coisa é estar escrito aqui na Constituição, que é o que nós chamamos no direito de igualdade formal, ou seja, está formalmente escrito ou formalmente diante da Constituição Federal, todos somos iguais perante a lei. Mas e na vida real? Como nós vivemos ou vivenciamos essa igualdade formal? Aí entra o conceito da igualdade material, também conhecida lá no direito como igualdade substancial. E o que significa isso? Isso significa a busca pela concretização da igualdade na prática, da igualdade formal na prática, no nosso dia a dia. Por exemplo, o artigo 5º, o inciso 1, diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Mas já está estatisticamente provado pelas pesquisas que as mulheres ganham menos que os homens, mesmo ocupando os mesmos cargos. No caso das minorias, essa consideração é fundamentalmente importante e necessária, porque nós estamos falando de grupos que já sofrem discriminação nas mais diversas dimensões e também não são tratados com igualdade dentro das suas desigualdades pela maioria da nossa sociedade. Então, a ideia de um governo democrático não pode ser limitada somente ao governo para a maioria, mas também deve ser pautada e abranger um espaço que comporte todas as diversidades existentes para a construção do nosso tecido social, objetivando dessa forma uma sociedade livre, justa e solidária, como está previsto no artigo 3
da Constituição Federal de 88. Ou seja, a democracia deve ser um espaço que permite olhar, enxergar e proteger também os grupos minoritários, que por vezes de minoria não tem nada, como nós mulheres, que compomos a maioria da população brasileira e ainda temos que lutar diariamente por reconhecimento de direitos. Esse também é o caso da população não branca do nosso país, que não são minoria na composição da nossa sociedade, mas são tratados como se fossem, pois sofrem preconceitos, e isso tudo sem falar no racismo estrutural, que está contida na nossa base, na formação da nossa história e socialmente falando do nosso tecido ou da construção do nosso tecido social. Dito isso, falar do direito das minorias é falar do direito dos negros, das mulheres, dos povos indígenas, dos homossexuais, dos transexuais, das pessoas com deficiência, dentre tantos outros. Por isso, gente, eu entendo que pautar e debater o direito das minorias é muito importante. Atualmente, essas ditas minorias sofrem muita discriminação. O Brasil é o 5º país no ranking mundial que mais mata mulheres no mundo por feminicídio. Também é o 1º país que mais mata LGBT e homofobia e transfobia. Por isso que é importante que a gente fale, que a gente paute, que a gente debate os direitos das minorias, para que essas minorias tenham conhecimento, tenham igualdade de condições para participar da construção desse lugar político múltiplo chamado Estado Democrático de Direito. Entretanto, meus amigos, a democracia, como vem sendo compreendida nos dias atuais, bem como vem sendo promovida, não consegue oferecer as mesmas condições de reconhecimento às variadas visões do mundo. Tampouco permite de maneira satisfatória e com equidade um espaço adequado para a manifestação democrática dessa diversidade dentro da nossa sociedade. Assim, é fundamental que um Estado democrático de direito como o nosso não considere apenas o princípio da maioria, mas também leve em conta todos os princípios relacionados à justiça social. É imprescindível que sejam concedidos espaços de fala para essas minorias e que sejam realizadas leis e políticas públicas que atendam aos seus interesses e às suas necessidades, às suas singularidades. E vale a pena frisar, mesmo que estes não correspondam ao desejo da maioria da população. Portanto, gente, é agindo desse modo, levando à conscientização dos direitos fundamentais, que é inerente a todos nós, fomentando o debate, compartilhando essas informações e deixando bem claro para todos nós que a partir dessa conscientização é que podemos movimentar a nossa sociedade e fazer com que essas demandas sociais ou singular de cada minoria cheguem ao poder público, pois é dele a competência da criação de leis e políticas públicas de enfrentamento à diminuição da discriminação contra esses grupos minoritários. E dessa forma, garantir que toda a nossa população seja contemplada com direitos fundamentais, como está estabelecido aqui, na Constituição da República Federativa do Brasil, conhecida como a nossa Constituição Cidadã. Para finalizar,
eu quero deixar os meus sinceros agradecimentos e dizer que para mim é uma honra estar aqui com vocês. Porque se você está assistindo esse vídeo, é porque de alguma forma, seja para a sua vida acadêmica, para a sua vida jurídica, para a sua vida social, para a sua vida pessoal, você ansiou ampliar os seus conhecimentos, abrindo cada vez mais a porta da possibilidade da sua transformação pessoal e, consequentemente, das transformações sociais que nós precisamos ter no nosso país, quebrando tabus e preconceitos, que muitas vezes temos, mas nem percebemos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Uma ótima semana a todos nós. Fé na vida, pensamento positivo sempre. Até o próximo vídeo. Gratidão a todas as pessoas. Um grande e forte abraço a todos vocês.